Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, regular e EJA. Dentre os vários assuntos que discorremos nas aulas presenciais, nós entramos na reflexão sobre filosofia e religião, onde é possível detectar a aproximação da filosofia com a religião e onde os distanciamentos são evidentes. É importante lembrar que na era medieval, a Igreja Católica tentou conciliar filosofia e religião, mostrar que ambas são compatíveis. Mas aqui no Caderno do Professor nós somos levados a destacar essas aproximações e esses distanciamentos. Primeiro que, quando falamos em aproximações, uma se destaca no sentido de que tanto a filosofia como a religião são tentativas humanas de interpretar a realidade ao qual estamos inseridos, e na separação, no distanciamento entre as duas, o que se destaca são as bases. Por exemplo, a filosofia tem como bases a racionalidade, a logicidade. Por isso se apega à indagação como ferramenta investigativa. Eu pergunto porque quero encontrar a logicidade de uma ideia. Ou quando eu quero provar que tal ideia é fácil por não encontrar uma resposta satisfatória. Porém, a religião tem outras bases. Nem sempre a logicidade ela é requerida nos elementos da religião. Tanto que nos textos sagrados encontramos ideias que não cabem na lógica. As bases fundamentais da religião são a fé, a autoridade, o dogma, doutrina, tradição. E através dessas bases o religioso fundamenta as suas ideias, fundamenta a sua vida. Na época de confinamento, de quarentena, nessa época de pandemia, nós lemos, assistimos tanto ideias filosóficas a respeito desse caos histórico, como ideias religiosas. Por exemplo, se você acessar o jornal espanhol El País, na versão em português, você vai ler algumas entrevistas de filósofos falando sobre o vírus, sobre a pandemia e o que esse vírus pode provocar de transformação no ser humano. Será que o ser humano se transformará? Será que uma nova humanidade será desenvolvida? Então você lerá questões como essas, desenvolvidas por filósofos. Mas também você vai ver, tanto na TV, como no YouTube, ou como ler nesses jornais virtuais, reação ou reações de clérigos, pastores, fundamentado em suas convicções religiosas. Por exemplo, nós assistimos na TV e lemos nos jornais que religiosos foram ao comércio de algumas cidades para orar, pedindo proteção a Deus. Também pastores que reagiram contra o confinamento porque entendiam que suas igrejas deveriam ser abertas, porque o que importa mais do que tudo é a fé. Diante desse quadro, você será convidado a desenvolver uma dissertação destacando quais são as ideias fundamentais que destacam a divergência, o distanciamento entre a filosofia e a religião, principalmente nesses tempos de pandemia. O que de diferente pode-se ver numa fala de um filósofo e em uma fala de um pastor, de um padre, de um religioso? Quais são essas fundamentais diferenças? Como essa época de confinamento destacou essas diferenças? Quais são as diferenças fundamentais? Lembrando que
toda dissertação deve ter um título. Certo? Um abraço.